Aleluia. Vamos orar mais um pouco, amados. Feche seus olhos. Permaneça assim. Foi sendo cheio do Espírito Santo que a igreja começou. E o nosso assunto aqui é ser igreja. Então deixa esse fogo pegar em você em nome de Jesus. Abre os teus lábios, começa a orar ao Senhor. Você que tem fome e sede de Deus, começa a orar ao Senhor. Recuse sair desse lugar da mesma forma que você entrou. Deixa o fogo de Deus te pegar, te queimar, te consumir. Deixa esse fogo te iluminar outros. Comece a orar. Comece a orar. Estavam todos juntos. E de repente, a Bíblia falou, de repente, foram cheios do Espírito Santo. Comece a orar a Deus. Melhor do que eu falar alguma coisa para vocês aqui é Deus colocar as impressões deles no seu coração. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar a Ele. Oh Deus, somos teus filhos. Estamos aqui porque nós te amamos. Enche-nos aqui nessa noite. Renova-nos nessa noite. Fala da tua vontade aqui nessa noite, em nome de Jesus. É bom saber que não dependemos da performance de um homem, dependemos da presença do Senhor aqui nesse lugar. Vem e nos consome com teu fogo aqui, Senhor. Nos acende nessa noite. Somos igreja, sim. Somos teus filhos, sim. E queremos conservar a sua essência em nome de Jesus. Que esses dias sejam dias benditos e marcantes sobre nós, Pai. É a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Aleluia, uma excelente noite para você. Você pode se sentar em nome de Jesus. Boa noite. Está fraco? Boa noite. Está feliz com Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Bom, também quero dar uma boa noite a você que nos acompanha pela internet, em nome de Jesus. Quero dizer que é com muita alegria que a gente está começando hoje a conferência Ser Igreja. Saiu um aí, né? Uma breve jornada, amados, de hoje até terça-noite, que pode com certeza clarear a tua visão, renovar a sua fé, aumentar o seu leque de relacionamentos. Quer ver só? Quem é de Cabo Frio aí, levanta a mão. Quem é de São Pedro aí, levanta a mão. Tem gente de Bom Jesus também. Quer ver? Quem é de Bom Jesus, levanta a mão. Glória a Deus. Quem é de Niterói, levanta a mão. Tá a galera aí. Quem é da Bahia, levanta a mão. Deve ter outros lugares também aí. Mas é um tempo de expansão de relacionamentos. Você abrir o teu leque de amizades. Uma jornada também que nós podemos tirar algumas dúvidas. Enfim, se você estiver conectado com Deus aqui, nesse tempo, você pode sair daqui com a sua vida transformada. Você dá amém para isso? Nós somos filhos de um Pai que se move por propósitos. Deus não joga a conversa fora. Deus não faz parte da essência dele o desperdício de tempo nem de recursos. Eu estou dizendo isso porque Deus nos ajuntou aqui com um propósito muito claro. Você veio para cá, você se reuniu aqui, porque Deus te ajuntou nesse lugar.
E é muito bom saber que essa conferência, ela não é um simples cumprimento de agenda anual. Essa conferência, ela não é um ajuntamento de entretenimento. A gente não veio aqui para isso. Essa conferência é uma resposta de Deus ao clamor da igreja. De quem ora assim: Senhor, renova a tua essência em nós. Essa conferência é uma resposta. Essa conferência, ela fala de uma necessidade para alguns aqui de receber, para outros de conservar e outros resgatar a essência bíblica do que é ser igreja. Você diz amém para isso? Então, meu irmão, fique ligado, fica ligada. Deus vai falar contigo, vai falar no seu culto a Deus, vai falar na ministração da palavra, das palavras. Deus vai falar contigo na comunhão, Deus vai falar contigo no teu serviço a Deus, e Deus vai falar contigo em toda e qualquer atividade que essa conferência proporcionar. Fica ligado. Amém? Então, o que é ser igreja? Eu acho muito importante, pertinente, a gente começar a responder essa pergunta eliminando as possibilidades equivocadas. Amado, ser igreja não é viver no meio de um grupo de pessoas e apenas frequentar a reunião em um prédio de uma forma religiosa. Vem aqui de domingo em domingo, passa um cartão e vai embora viver sua vida. Isso não é ser igreja. Ser igreja não é viver no meio de um grupo e dirigir a sua própria vida, mantendo seu estilo independente e altivo. Isso não é ser igreja. Ser igreja não é viver no meio de um grupo e viver isolado ou com relacionamentos exclusivistas. Isso também não é ser igreja. Ser igreja não é viver no meio de um grupo e manter um relacionamento exclusivo de suprimento pessoal, como se a igreja fosse um consultório de assistência social, aonde eu só venho para receber, só venho para pedir, ainda que no meio da igreja nós somos muito supridos. Ser igreja não é viver no meio de um grupo de pessoas e não se abrir para a transformação de Deus na sua vida. Não é isso. No meio da igreja, a transformação, a vida, ao toque transformador. Ser igreja não é viver no meio de um grupo de pessoas e não se disponibilizar para que através de você haja transformação no próximo. Então isso aqui eu te garanto que não é igreja. Então, o que é ser igreja? Eu quero aqui fazer uma breve abertura, porque Deus ele vai seguir te respondendo nesses dias. Você diz amém? Você está desejoso por isso? Então eu queria abrir um texto, está em Atos capítulo 9, versículo 1, nós vamos ler um pouquinho, que é uma história fascinante. Uma história de um homem até então chamado Saulo, que ele teve uma experiência com Jesus. Acho que todos aqui, ou pelo menos a maioria, conhece essa história. E eu abro esse texto para contextualizar esse tema e dar assim um pontapé inicial em tudo que a gente vai passar aqui 4 dias falando. Esse texto ele descreve a experiência que Paulo teve quando perseguiu os cristãos. Uma história marcante que teve como seu ponto inicial um toque na identidade de Saulo. Deus tocou na identidade daquele homem. Hoje, todos nós, ou a maioria de nós, conhecemos todo o histórico da vida de Paulo. Lemos as cartas que ele escreveu. Mas tudo isso só foi vivenciado, experimentado por Paulo, porque Jesus tocou inicialmente na sua identidade. Então eu queria o texto, Atos capítulo 9, versículo a partir do 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, significa aqueles que seguiam Jesus, assim homens,
assim, homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Grava essa palavra. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. A história desse homem é fascinante também, e vai falar muito conosco hoje. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização para os principais sacerdotes, 2 principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, presta bem atenção: vai, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Para finalizar, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere as vistas e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu alguns dias com os discípulos. Um texto longo, mas uma história fascinante. Lendo esse texto aqui, eu observo 4 verbos que são comuns à vida de quem teve uma experiência com o senhorio de Jesus. Começou aqui, ou melhor, está tipificado aqui na vida de Saulo, ou de Paulo, mas também esses verbos são encontrados na sua vida e na minha vida. O que define isso é a nossa experiência de Jesus como nosso Senhor. E esses verbos são ser, receber, fazer e permanecer. Grava aí: ser, receber, fazer e permanecer. A prática bíblica desses 4 verbos na minha e na sua vida é um aferidor seguro de que nós somos igreja. Quando nós somos, quando nós nos abrimos para receber, quando nos disponibilizamos a fazer e quando nós escolhemos permanecer. O primeiro verbo fala de ser. Ser o quê, primo? A igreja não é algo místico? Não. É muito prático, visível, palpável. Eu volto lá no texto de Saulo. O que me chama a atenção aqui é o versículo 3 e 5. 9, 3 e 5. Que diz assim, ó: seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente viu uma luz do céu ao seu redor,
brilhou ao seu redor, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Ser igreja começa com uma experiência com o senhorio de Jesus. Ser igreja, tudo começa ali. Jesus é a nossa base, é a nossa fonte, é o nosso parâmetro, Ele é o nosso Senhor. Você dá amém para isso ou não? Ele é a nossa base. Foi a experiência que Saulo teve lá. De cara, ele encontrou Cristo como Senhor. E ele mesmo depois, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É aquele mesmo homem que viu Jesus como Senhor, lá na estrada de Damasco, aquilo foi tão marcante para ele, que foi o que ele publicava para as igrejas que ele cuidava. Jesus como Senhor. Assim como Paulo, todos nós precisamos entender muito bem que desde o início da nossa caminhada, o que significa seguir Jesus? Seguir Jesus significa reconhecer Ele como Senhor, como Rei da nossa vida, como a autoridade suprema e inquestionável. Isso é seguir Jesus. Isso é ser igreja. Então, é com esse tipo de pessoas que se rendem totalmente a Jesus que Ele vai edificar a igreja dele. Amém? Então, quando eu me rendo a esse senhorio, eu posso dizer que uma das primeiras coisas que eu preciso é ser filho de Deus. Ser igreja, lembra que eu falei? Ser, receber, fazer e permanecer? Estou no primeiro. Ser. Ser o quê? Filho de Deus. Repete comigo. Filho de quem? De Deus. Ser igreja é ser filho de Deus. João, escrevendo no seu evangelho lá, capítulo 1, 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem se rende ao senhorio de Jesus é salvo da condenação eterna, do pecado eterno, se aproxima do Pai e recebe o poder de se tornar filho. Ele deixa de ser criatura e passa a ser filho. E um filho, meu irmão, minha irmã, quem é pai é que sabe. Um filho, ele tem intimidade com seu pai. Um filho, ele quer alegrar o seu pai. E um filho quer representar muito bem o seu pai. Um filho sadio, com um bom relacionamento, é assim que ele anda. Então, foi exatamente isso. O entendimento de ser filho foi o que o diabo tentou roubar de Jesus lá no deserto. Se tu és filho, então você faz isso, faz aquilo. Mas nós não vamos nos deixar nos enganar por isso. Você é filho, você é filha. Amém? Você é filho? Essa verdade está bem fincada em você? Amém. Isso é ser igreja. Ser igreja, se eu sou filho, a palavra filho me arremete para algo mais amplo, chamado família. Então, se eu sou filho, eu também preciso ser família. E isso me chama a atenção quando Ananias foi lá orar por Saulo. E aí ele falou: Saulo, irmão, alguém que recebe o senhorio de Cristo, ele já vai ser inserido na família de Deus. Saulo, irmão. Então, essa nova identidade nos insere na família. Isso tem um nome: igreja.
Esse é o propósito eterno de Deus, uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. E família, queridos, nos dá um senso de pertencimento. Quem aqui pertence a uma família? Amém. Nós pertencemos à família de Jesus aqui nessa terra, amém? Nós pertencemos. Família me dá um senso de pertencimento, mas também me dá um senso de cooperação coletiva. Se eu sou família, tudo que você está vendo aqui, toda essa estrutura aqui faz parte sua também. Você também é responsável. Nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo aqui. Não algumas pessoas só. Isso é ser família. Isso é ser igreja. E é isso que Deus está querendo restaurar em nós nesses dias. Amém ou não? Ser filho de Deus, ser família de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Se você puder projetar aí para mim o versículo 17, por favor, de Atos 9. Então, quando Ananias foi lá, depois que chamou Saulo de irmão, ele disse o propósito. O próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fiques o quê? Cheios do Espírito Santo. Ser igreja é ter o Espírito Santo não só morando, mas fervendo dentro de si, se relacionando contigo, te guiando, te direcionando, o Espírito vivo dentro de você. Então, por isso que Paulo aqui fala, também agora depois de um tempo, aos Efésios agora, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, por foi que ele recebeu, e é isso que ele agora prega, e é isso que ele busca viver. Então, ser filho de Deus, ser igreja é ser filho de Deus, é ser família de Deus, é ser cheio do Espírito Santo, porque quem tem Jesus como Senhor, deseja o Espírito Santo, vai atrás do Espírito Santo, tem fome, tem sede pelo Espírito Santo, e faz de tudo para preservar o Espírito. Afinal de contas, o Espírito pode ser apagado em nós. Por isso que diz lá uma dessas cartas aí, que eu não lembro bem agora onde está, se eu não me engano, aos Tessalonicenses, que o próprio Paulo fala, não extingais, não apagais o Espírito Santo, porque ele pode ser apagado. Então, quem tem o Espírito Santo, não quer só receber, mas vai proteger ele, vai querer estar pertinho dele. Amém ou não? Ser igreja é ser filho de Deus. Ser igreja é ser família de Deus. Ser igreja é ser cheio do Espírito Santo. E ser igreja é ser discípulo de Jesus. Alguém que tem uma experiência com o senhorio de Cristo, ele vai crer em tudo que Jesus diz e vai obedecer tudo que ele manda. Alguém conhece essa definição aí? É a definição de quê? De um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele crê em tudo que Jesus diz e ele obedece tudo que ele manda. Você consegue ver isso nessa história aqui? Um homem que ouve uma voz, que vê o Senhor, que cai por terra e chama Jesus de Senhor, e de repente ele fala o seguinte: vou falar mais nada não, entra na cidade que vão te dizer o que vai acontecer, ou o que você deve aprender. E ele não questiona, ele não pergunta como assim, quem vai ser, qual a idade da pessoa que está lá que vai me ensinar, qual o grau de instrução dela. Ele obedece, ele crê e ele obedece. E ali nasce um discípulo de Jesus. Saulo, se tornando Paulo. Um discípulo de Jesus, ele crê e ele obedece. Ser igreja é ser discípulo de Jesus. É o melhor termo para um filho de Deus. Afinal de contas, o discípulo de Jesus, ele vai imitar o seu mestre. Ele vai seguir os caminhos do seu mestre. Ele vai fazer como o mestre, ele vai falar como o mestre.
Ele vai atrás do mestre, inclusive se o mestre estiver indo para a cruz, ele vai atrás. Então a nossa identidade de ser igreja, ela nos leva para o primeiro verbo, que é ser. Nós precisamos ser. Ser o que, primo? Filho de Deus, família de Deus, ser cheio do Espírito Santo e ser discípulo de Jesus. Você pode dar amém para isso? Você concorda com isso? Amém? Um discípulo de Jesus, ele ouve a verdade, ele recebe a verdade e ele pratica a verdade. Ele não questiona, ele não faz contas. Amém? Mas eu falei de 4 verbos: ser, receber. Então, ser igreja também é receber. Voltando lá para a história de Saulo. Você imagina o próprio Jesus diante de você, Ramon, falando contigo. O próprio Jesus. Por que Jesus não deu logo o plano todo ali? Por que não falou tudo o que ia acontecer? Porque nós precisamos aprender a receber. E nós recebemos através da igreja. Só bastou dizer: sou eu, Jesus, a quem tu me persegues. Agora você entra na cidade, porque lá te convém o que vão dizer. Então, meus amados, quando eu me rendo ao senhorio de Jesus, eu me abro para receber. Primo, receber o quê? Receber a paternidade de Deus sobre mim através de alguém. Em Mateus 10:40, Jesus enviou os discípulos e diz o seguinte: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe o Pai. Jesus faz desígnios sobre a nossa vida. Ele envia pessoas para cuidar de nós, assim como enviou aqui Ananias para cuidar de Paulo. E quem recebe essa pessoa no seu coração, é mais do que receber com tapinhas nas costas, é mais do que botar uma boa mesa para se comer, é abrir o coração e compartilhar a vida. Quem recebe essa pessoa, o próprio Jesus disse que recebe a Ele próprio. Quem recebe aquele que Jesus envia sobre a tua vida, se você está recebendo essa pessoa no seu coração, você está recebendo Jesus. Amém? Então, eu poderia gastar horas aqui falando sobre esse tema, um tema que eu gosto muito, cheguei a escrever algumas coisas sobre isso, mas eu gostaria de reforçar com você: se você recebe essa pessoa que Deus enviou sobre a tua vida, você está recebendo o próprio Cristo. Ser igreja é receber essa formação relacional. É mais do que informação, é formação. Ser igreja é ser formado com um propósito. Ser igreja é ser discipulado. Ser igreja é ser moldado pela voz de outros. Pessoas simples, normais. O único diferencial dessas pessoas é que elas também são filhos de Deus, têm o Espírito Santo, e foi Deus que levantou essas pessoas na sua vida. Amém? Então a gente precisa receber. Receber o quê? Paternidade espiritual. Legado. Você já elegeu um pai na fé ou uma mãe na fé para você? Você tem uma cobertura funcional sobre a tua vida? Como que é o relacionamento seu com essa pessoa? A proximidade, a confiança, a compreensão, a disponibilidade, a oração por essa pessoa. Deus está chamando a gente para a gente ser igreja, e ser igreja é receber, e receber a paternidade que Ele envia sobre nós. Amém? Receber não só paternidade, mas receber também comunhão. Me chama a atenção aqui, depois quando Paulo tem as suas escamas caídas no chão, ele bate até um pratinho, né? Ele se alimenta, fica forte. Está aqui, está escrito. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Quem de nós, né? Não, Gil? Bate aquele pratinho, dá aquela fortalecida. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele escolheu permanecer em Damasco com quem? Com os discípulos. Sabe o que é isso, meus irmãos? Comunhão.
Ser igreja é viver em comunhão. Alguém que recebe Jesus como Senhor tem prazer na comunhão. Tem prazer na comunhão. Tem que segurar, às vezes até controlar, para não se exceder. Porque tem prazer de estar junto. Ama estar junto, é bom estar perto. Isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Veio no pacote, não tem jeito não. Ou não? É verdade ou não é? Quem recebe o Espírito Santo, quem tem Jesus como Senhor, ama ter comunhão. E sabe que na comunhão se recebe aquele toque, recebe aquele exemplo, recebe aquele modelo. Ser igreja é entender que nós somos parte de um corpo, que a gente não vai alcançar sozinho todo o propósito que Deus tem para nós. Por isso, ser igreja é receber comunhão. Lembrando o seguinte, que comunhão é fruto de luz. 1 João 7, se andarmos na luz, assim como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sabe por que eu separei esse texto? Porque tem um preço que se paga pela comunhão, que é o teu coração sincero, que é o teu coração verdadeiro, que é a capacidade de você ser transparente e honesto. Transparente quando você fala a verdade acerca de você, e honesto quando você fala a verdade acerca do irmão. Como tem sido os seus últimos dias no que tange a esse tema, comunhão? Como tem sido o seu envolvimento com a igreja? Nas alegrias e nas tristezas? Nas conquistas, nas celebrações, naquele churrasco gostoso que você faz lá? Mas também no trabalho, na faxina, no mutirão. Como que tem sido o teu entendimento de ser igreja e viver em comunhão? Deus quer restaurar essas questões em nós. Eu fico pensando o seguinte, amados, coopero ali com a comunicação com os irmãos, ajudo ali em alguma coisa, mas faz contas comigo aqui, até que ponto a transmissão de uma reunião dessa não é um pano de fundo para a nossa preguiça espiritual, para o nosso comodismo ou para a fuga da nossa comunhão? Vai chegando domingo ali por volta de 18 horas, ainda mais se tiver um joguinho do Flamengo, você começa a espirrar, a tossir, depois de Covid então, quando você lembra, você fala assim, estou com sinais de gripe, eu acho prudente não ir, estou desconfiando de ninguém aqui não, é só uma brincadeira, mas eu quero dizer uma coisa para você, até que ponto os recursos que nós temos não são pano de fundo para uma preguiça e para uma fuga de uma verdadeira comunhão, porque é aqui, juntos como igreja, que a gente é renovado, que a gente é fortalecido. Afinal de contas, ó quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena vida e bênção para sempre. Mas quando a gente está em treva, a gente foge da comunhão, e ser igreja é viver em comunhão, é receber de Deus através dos irmãos. Amém? Ser igreja também é receber doutrina. O próprio Paulo está falando muito desse homem hoje, né? Ele falou lá para Timóteo, na segunda carta que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 3, 16, dizendo o seguinte: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ser igreja é entender a importância da palavra de Deus, é a importância de receber essa doutrina, é a importância de receber a palavra na nossa vida. Alguém com uma identidade muito bem estabelecida, ela não troca esse ambiente e esse momento de receber a doutrina por coisas efêmeras. Não troca. Amados, desculpa, não troca. Quem entende a palavra de Deus, o alimento que é, não troca. Quem está bem identificado com Cristo Jesus, persevera na devoção,
persevera nessa alimentação diária, nesse pão que desce do céu, assim como era o maná lá, que todo dia tinha que buscar. Quem entende, persevera. Quem é a igreja, está vinculado, está junto. Minha pergunta é, todos nós aqui estamos vinculados a um grupo caseiro? Não precisa me responder, mas pensa aí, qual é o teu compromisso com esse ambiente? Qual a tua interação com esse ambiente? Será que tudo é barreira para você não participar de encontros como esse? Será que uma dor de cabeça, ou uma tristeza, qualquer coisa, às vezes, tira a gente desse foco da influência da palavra de Deus? Amados, vou dizer uma coisa para vocês, Deus está querendo resgatar a nossa fome, a nossa sede pela palavra, e aonde tem a palavra jorrando, você vai querer estar, amém? Esse amém foi xoxo, amém? Ser, receber, mas ser igreja também é fazer. A gente pode fazer muita coisa para Jesus, mas eu vou te dizer uma coisa que é comum a mim, e a você que está aí na internet. Nós somos chamados a fazer discípulos de Jesus. Isso é comum aqui a todos nós. Isso não é para uma classe de alguns, é comum a todos nós. E aí eu volto lá para 9:15. Tem como botar para a gente aí 9:15? Foi? Mas o Senhor lhe disse, falando lá com Ananias, vai, pode ir lá, impõe as mãos sobre aquele homem, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Havia um propósito com toda aquela história ali, com todo aquele impacto que teve, com toda aquela trajetória. O propósito que Deus tinha com Paulo era que ele edificasse as pessoas, é que ele fosse um instrumento de edificação. E essa palavra está sobre a tua vida também, meu irmão, minha irmã. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão que eu quero ver. Com convicção, Deus tem uma ordem para você. Uma ordem. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vou ter, ensinando a guardar todas as coisas. Até quando? Até começar a guerra da Ucrânia é isso? Até quando? Até vir outra pandemia. Até quando? Até a consumação dos séculos. Essa ordem eu recebi e você recebeu. Ser igreja é ser discípulo, mas é também fazer discípulos de Jesus. Vou contar rapidinho aqui que meu tempo está estourando. Me mudei para um bairro em São Pedro da Aldeia. Do lado desse bairro, do lado da minha casa, tinha um terreno baldio, tem até hoje. Aí eu comprei um mamão. Peguei aquele mamão. Acho que estava no tempo aí, negócio de pandemia, vamos plantar. Lembra disso? Vou plantar um mamão. Plantei o mamão estrategicamente na direção, que é onde eu meti a porta da cozinha assim, ó, só esticar, do outro lado do terreno. Eu ia colher o mamão. E aí, amados, o mamão cresceu. Ficou lindo. Começou a dar mamão. Só que quando eu chegava lá, os frutos sumiram. Eu cheguei a pensar que era Ricardo, meu vizinho. Falei, Ricardo, você vai pegar meu mamão, Ricardo? Aí ele falou, pô, irmão, não sou eu não. Mas você que passa muita gente ali, aí nego vê o mamão, vai e pega. Terreno baldio. Semana passada eu consegui pegar um mamão. Fui lá, deixei ele uns 3 dias para madurar, que eu tive que tirar de vez, porque senão... E foi essa semana à tarde, eu compartilhei com o pessoal da Miele. Eu sentei, cheguei a me preparar para comer o mamão, com tanta alegria.
Gente, não era o valor do mamão, custa R$1, mas era porque eu plantei, eu tinha expectativa de colher. Eu passei a faca no mamão, Bira, estava amarelinho, só que eu não tinha semente nenhuma, não sei o que foi, não sei onde eu errei a mão, mas não tinha semente nenhuma. Na hora eu tirei uma foto e mandei para a galera da IL. Lembrei de um texto que eu tinha compartilhado com eles, que nós somos designados a dar fruto, e frutos que permaneçam. Como é que uma fruta ela vai permanecer? Quando aquela semente que ela produz cai na terra e produz mais daquela espécie. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus e fazer discípulos de Jesus. O método de Deus são homens. O Evangelho, Jesus ele fez discípulos, na cada fidelidade de todos os irmãos, nós estamos aqui e conhecemos essa palavra. Vai parar aqui na nossa geração ou vamos levar adiante? Deus está te chamando para ser discípulo. Comi o mamão, estava muito doce não, mas não tinha semente nenhuma, é uma espécie que vai parar nele. E nós estamos produzindo discípulos? Estamos comprometidos com essa obra? Para a gente terminar aqui, eu falei de ser, eu falei de receber, eu falei de fazer, e falei o que é o mais importante no fazer, porque existem várias coisas, e tudo vai convergir para isso. Mas também tem algo aqui nesse texto de Paulo que me chama muita atenção. 9,16, por favor. Quando Deus falou com Ananias, ele falou, não, vai porque esse homem vai ser um instrumento, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Meu irmão, minha irmã, já vou terminar aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você. Ser igreja é entender que Deus usa circunstâncias para nos aperfeiçoar. Deus usa o acerto do irmão e o erro do outro irmão para nos aperfeiçoar. No meio da irmandade, todos nós estamos num trilho de aperfeiçoamento, todos nós. E muitas vezes vamos precisar pedir perdão e perdoar. Sim ou não? É muito tentador tentar resolver os conflitos que vão surgir entre nós de uma forma muito simples. Sabe como? Ignorando que aquele conflito exista ou fugindo da resolução dele. É simples, é mais fácil, mas não é a vontade de Deus, não é o que Deus fala conosco. A vontade de Deus é que haja arrependimento, quebrantamento, perdão e reconciliação. Eu termino com um texto de Atos 14, 19. Esse eu queria ler com vocês também. Atos 14, 19, um texto que sempre me marcou. Já vou liberar vocês. Diz assim, ó. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando Paulo. Gente, esse cara tinha acabado de ter uma experiência assim, maravilhosa com Jesus, e aí ele simplesmente agora ele foi falar daquela fé com outros, apedrejar o homem. Arrastaram para fora da cidade e dando-o por morto. Imagina a quantidade de pedrada que aquele homem recebeu. Ainda mais homem, que é mais fraco com dor, né? Mulher é mais forte, né? Homem, qualquer pedradinha já, né? Mulher não, mulher é mais forte. Agora você imagina aquele homem ser arrastado para fora da cidade, está morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé,
mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ser igreja é permanecer no meio do conflito. Ser igreja é buscar solução para conciliação. Fugir, abandonar, não é solução. Ser igreja é ser igreja é receber, é fazer, mas é também permanecer. É a capacidade de permanecer no meio do caos, sendo um instrumento de restauração e de recuperação. Você crê nisso? Amém? Há um trabalho de desconstrução. Há algo que está sendo falado. Há algo que vem nos ouvidos. E a voz é essa aqui, ó. Será que o que você está ouvindo é verdade? Semeando dúvida no teu coração. Família é uma instituição falida. Faça a sua vontade. Não deixe ninguém mandar na sua vida. Esse negócio de reino de Deus é apenas uma forma de interpretação. Eu não tenho fé para andar nisso. Preserve a sua vida. Busque a sua vontade. Cada um que cuide de si. Cumpra apenas as suas obrigações religiosas. O que passa disso é fanatismo, é exagero. Essas são as mentiras que têm circulado para desconstruir a nossa verdadeira identidade, que é ser igreja. Mas nós somos, não somos daqueles que retrocedem. Você diz isso? Você diz amém para isso? Então eu queria que você ficasse de pé, porque eu queria orar a Deus. Nós não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui com um propósito, eu te falei no início. Deus quer avivar a tua fé. Deus quer avivar a tua visão de ser igreja. Eu não sei se em algum momento você foi contagiado por alguma dessas mentiras. Não sei se você se cansou de fazer o bem. Se alguma coisa te prende. Se essa essência ela está sendo roubada. Mas eu quero te garantir aqui uma coisa. Deus nesses dias quer avivar a tua visão do que é ser igreja. Ele quer te proporcionar um ambiente onde você possa abrir o teu coração, aonde você possa renovar a tua declaração, e aonde você possa levantar a sua mão e dizer: eu quero recomeçar. É essa geração que vai trazer transformação social. A solução não está na política, não está na economia, está em ser e fazer discípulo de Jesus. Vamos orar a Deus, em nome de Jesus. Você deseja isso para a sua vida? Então você começa a orar a Deus aí, em nome de Jesus. Começa a orar a Deus. Possivelmente enquanto eu falava, o Senhor começava a arder teu coração em alguns pontos que eu falei aqui. Pode ser que você em algum momento deixou de ser, ou você acreditou na mentira de que você não é mais filho de Deus, fugindo da comunhão, ou perdendo o interesse por ela. Você deixou que o Espírito Santo se apagasse dentro de você, guardando algum rancor, alguma mágoa, alguma tristeza, algum pecado. Pode ser que você até estava na obra de fazer discípulos,
Você se empenhou um dia muito por isso, mas em algum momento você caiu na armadilha de que você não foi reconhecido, de que você foi ignorado, ou qualquer armadilha dessas aí. E aí você desistiu, abandonou. Ou pode ser que as lutas se levantaram, e elas se levantam com um propósito de fazer você mais forte. E você pegou um atalho chamado fuga. Você não quis tratar aquilo. Mas Deus está restaurando a igreja. Deus está restaurando o corpo de Cristo nesses dias. Deus quer usar esses dias aqui para isso. Comece a orar a Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Eu queria ter a oportunidade de orar junto contigo. Se Deus falou teu coração aí, vamos fazer o seguinte, vamos começar essa conferência como a gente deve começar. Se a gente está sério com Deus aqui, faz o seguinte, vamos orar. Sai do teu lugar, vem aqui na frente em nome de Jesus, sem medo de ser feliz. Vem receber de Deus para a tua vida. Vem ser renovado na visão. Vem ser fortalecido. Vem viver um tempo novo. A tua vinda aqui, você está dizendo, Senhor, eu quero recomeçar. Eu quero ser igreja como o Senhor vê. Enquanto vem irmãos aqui, eu queria que os demais começassem a orar. Eu creio e creio piamente que tem mais irmãos que estão incomodados de vir aqui. Venham, em nome de Jesus. A minha preocupação não é a quantidade de pessoas que vai estar aqui, não. Minha preocupação é contigo. Minha preocupação é com a tua visão de igreja e como você está hoje. Que isso te destrave em nome de Jesus. Que tenha os seus pés livres para você viver um tempo novo com Deus. Um tempo novo de mais integração com a igreja, de mais disponibilidade, de mais vivacidade, de mais intensidade. Deus quer falar muito conosco ainda nesses dias. Muito. Mas como Alexandre abriu essa reunião, Deus derrama água sobre o sedento. Vem e mostra a tua sede para Deus aqui. Diz para Ele. Aos demais irmãos eu peço, quem puder vir aqui impor as mãos sobre os nossos irmãos aqui, por favor, se movam. Se movam nesse lugar. Não deixa ninguém sozinho, não. Lembre-se, igreja é comunhão. Fica ninguém sozinho, não. Vem cá, se move. Impõe as tuas mãos. Começa a orar. Começa a declarar as bênçãos do céu sobre essas pessoas. De mentira, o diabo já falou muito já. Agora desconstrói isso com a verdade. Começa a orar a palavra de Deus sobre elas. Começa a declarar as verdades de Deus, a importância e a aceitação que há no meio da igreja. Todos nós aqui estamos debaixo dessa palavra. Isso.
Pai, debaixo dessa palavra, debaixo da ação do Teu Espírito Santo aqui, é assim que nós nos apresentamos. Queremos te pedir uma coisa, Pai, nesses dias. Marca a nossa vida, nos inspira, nos conduz, nos direciona. Fala conosco para onde devemos ir, o que devemos fazer. Marca a nossa vida, porque o que nós queremos é agradar o Teu coração. Renova em nós, ó Pai, em nome de Jesus, a alegria da salvação. Então, depois disso, nós pregaremos e nós convenceremos o pecador do seu caminho, cheios de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Saulo, dentro daquela casa, que caiam as escamas dos nossos olhos, nós possamos ver exatamente o que é ser igreja. Se há alguma contaminação em algum de nós aqui, Senhor, seja alguma voz dessa que nos feriu, que nos tirou do norte correto, que nos fez solucionar os problemas da forma que o Senhor não enxerga, perdoa-nos e tira isso de nós em nome de Jesus, porque nós queremos marcar a nossa geração, nós queremos ver uma próxima geração se levantando, mas uma geração que conhece o Senhor, e que essa geração, ela conhece o Senhor através da nossa vida, das nossas escolhas. Esse é o nosso rogo nesses dias, e cremos que foi por isso que o Senhor nos juntou aqui, Senhor. Que tudo que for movido aqui, que seja por influência de Ti, Senhor. Que o Senhor guarde tudo. Enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos da Tua convicção. E enche-nos de disposição e força para trabalhar para Ti. Tira a nossa preguiça espiritual. Tira a nossa apatia, Pai, por favor, Senhor. Livra-nos daquela altivez de pensar que sabemos muita coisa. Que nós estejamos abertos para receber. Pai, que sejam dias marcantes, essa é a minha oração, em nome de Jesus.